que alegria estarmos aqui, nos reunimos mais uma vez, na presença do Senhor. Que bom que você está aqui. Deus trouxe você aqui essa noite. Que bom que possamos abrir o nosso coração para sermos ministrados por Ele. Amém? Senão não faz sentido a gente estar aqui. A igreja, uma das ilustrações usadas para a igreja na Bíblia, é que a igreja é uma família. O próprio Jesus fala a respeito disso. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 46, se quiser você pode abrir a sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 12, versículo 46. O primeiro livro do Novo Testamento. Se você abrir em Marcos, você já passou, volta um. Mateus capítulo 12. Quando os irmãos localizam, quero saudar especialmente aqueles que nos visitam. Caso eu ainda não tenha cumprimentado alguém, muito prazer, eu sou Guilherme, pastor dessa igreja. Ficarei feliz em te dar um abraço lá no final depois. Bom? Mateus capítulo 12, versículo 46, diz assim: Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Então Maria e os outros irmãos de Jesus, aqueles que eram filhos de Maria e de José, então irmãos de Jesus apenas por parte de mãe, estavam lá fora e queriam falar com Jesus. Jesus pergunta no versículo 48: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Jesus não está negando que ele tinha uma mãe e que ele tinha irmãos. Ele estende a mão para os discípulos e diz: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Jesus está dizendo: aqui está a minha família, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que Jesus está querendo dizer é que aqueles que seguem os seus passos, aqueles que andam no seu caminho, esses são considerados a sua família. Como é bom nós termos a certeza, a segurança de que pertencemos à família de Deus. Um Pai amoroso que nos cuida, que nos disciplina, mas que faz isso com um amor, com um objetivo para nos alinhar, para nos levar a viver os propósitos dele para as nossas vidas. Eu quero convidar você nesse momento a se colocar em pé. Juntos nós iremos orar, porque essa realidade aqui de família só pode ser vivida se Deus colocar a mão na gente, se Deus nos capacitar para isso. Aproveite que você está em pé e dê uma olhadinha aí do seu lado ou para trás, e você pode saber que tem uma pessoa exatamente diferente de você. Talvez pode haver algumas semelhanças, mas são pessoas diferentes, com gostos diferentes, personalidades diferentes, pessoas que num raciocínio lógico, humano, não tem como conviver, muito menos viver como se fosse família. Mas Deus, Ele nos chama, Ele coloca a mão em nós para que a gente viva isso. Então não fuja disso. Abra o seu coração para que Deus trate a sua vida. Eu quero ser família com você, e eu sou alguém difícil de lidar. Eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu preciso de Jesus. Se você junto comigo entende isso também, que você também é, ore junto comigo nesse momento. Vamos pedir a Deus então que o Senhor esteja trabalhando em nós. Após isso nós iremos cantar. Eu convido você a cantar. Nós temos o costume aqui, e costume eu digo porque é a nossa cultura aqui dentro da igreja. O ministério de louvor da igreja é a própria igreja cantando. Então o Júnior e o Silvano aqui, o papel deles é apenas conduzir, facilitar, para que a gente não saia cada um atirando para um lado. Aqui tem alguém que nos conduza para que junto a gente cante essas verdades. Então eu convido você a cantar, a louvar o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos orar nesse momento, pedir para que Deus esteja trabalhando em nossas vidas? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero agradecer por esse tempo,
Quero te agradecer por essa noite tão maravilhosa, pelo domingo que nós tivemos, que o Senhor nos deu, mais um dia de vida. Ó Deus amado, eu quero pedir que aquilo que nós lemos nesse texto se torne real em nossa vida. Que ao ler um texto como esse, nós possamos ser incendiados pelo desejo de ser tua família. E que possamos entender que o Pai é nosso. Nós temos muitos irmãos. Que possamos olhar para os nossos irmãos ao lado e enxergar um irmão, ainda que seja alguém completamente diferente do que eu sou. Mas que o Senhor esteja trabalhando em nossa igreja, gerando amor em nós, gerando redenção em nossos corações. Que o Senhor restaure relacionamentos e crie relacionamentos verdadeiros aqui dentro da nossa igreja. Porque isso é um exemplo para o mundo de que nós cremos no Senhor. Ó Deus, eu peço que agora, enquanto cantarmos, que mais do que falar as palavras com a nossa boca, mas que com o coração possamos declarar essas verdades. Em nome de Jesus, trabalhe em nós essa noite, Senhor. Eu preciso, nós precisamos do Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Às vezes, a gente não sabe nem o quanto precisa de Ti, mas Tu bem sabes, ó Deus, porque nos trouxe aqui essa noite. Então fala conosco. No nome de Jesus, nós oramos assim. Na cidade do nosso Deus.
eterno. Só Ele é Deus eterno. Só Jesus. Amém. Sabendo então dessa verdade absoluta, cantaremos esse amor eterno para sempre. Esse amor que gera o próprio Cristo em nossas vidas. Ele regenera o nosso coração, nos dá um coração novo. E é isso que nós ficamos agradecidos então pelo que Ele fez por nós. Pois
Já começou ali as reformas, enfim, os ajustes para a construção, que vai ser feita aqui ao lado. Então o banheiro lá de dentro está interditado. Então o banheiro aqui de fora, que tem a placa de feminino, é agora masculino. Mas é os dois agora, tá? Temporariamente, então, é os dois ali. Tem tranca, tá tudo certinho, tá bom? Então é só organizar que dá para todo mundo usar direito. Eu quero dar um aviso aqui, barra o puxão de orelha, que talvez não precisasse, mas eu devo fazer isso. Eu ouvi relatos de que os banheiros da igreja, após os cultos, estavam ficando exatamente o contrário do que você quer que o seu banheiro fique em casa. Não vou entrar nos detalhes, peço apenas que os irmãos tenham cuidado. Isso também é uma forma de mordomia, de cuidarmos daquilo que pertence ao Senhor. Cuide das coisas da igreja, do banheiro da igreja, como você cuida do seu em casa. Se o seu filho faz sujeira no banheiro em casa, você acompanha ele até o banheiro, então, para que outra pessoa que chegar lá depois vai usar também. Ainda mais porque agora, temporariamente, temos um banheiro apenas. Tá bom? O outro aviso que eu tenho é que amanhã, provavelmente, pelo menos a última informação que eu recebi, nós vamos precisar retirar todas aquelas coisas da cozinha, as coisas das crianças, porque vai vir um caminhão, vai mexer ali, então nós precisamos retirar aquelas coisas dali. Provavelmente essas coisas virão tudo aqui para dentro do templo. E aí, ao longo da semana, fique atento ao grupo, porque nós precisamos definir então o que vai ser doado, o que vai ser colocado fora, o que vai ser tentado restaurar, para reutilizar. Então fique atento ao grupo, se envolva com isso. Doaram aquele armário e eu não sabia. Mas se envolva, esteja por dentro.
É aquela velha história, pastor, se precisar de mim, estou aqui, mas nunca está. E aí depois quando acontecem as coisas, ela reclama. Se envolva, tá? Esteja junto, participe das coisas à medida do possível, né, dentro da sua disponibilidade, obviamente. Nós temos ainda mais um aviso que o irmão Leandro vai trazer. Então, irmão Leandro, por favor, vem aqui à frente. Agora aquele momento quando o Leandro da frente ficou pensando, meu Deus, aí o detrás está tentando. Sim, obrigado, Leandro. Foi colocado no grupo hoje que o culto infantil, então por conta dessas obras da reforma ali, está suspenso. Então não temos condições de realizar o culto infantil no momento. Aguarde mais informações, porque já está sendo conversado, orado a respeito disso. O que nós faremos durante esse tempo, aonde será impossível usar o espaço lá embaixo. Tá bom? Obrigado, Leandro. Boa noite, amados irmãos, tudo bem? Tudo bem? Nós estamos participando do encontro dos homens, que é o congresso, é o 36º congresso dos homens batistas, que ocorre lá em Itaara, né? Então, esse ano vai ocorrer do dia 12 ao dia 15, que na verdade faz 2 anos que não tem, devido à pandemia. Então, quero estar estendendo um convite dos irmãos, porque até, na verdade, eu quero testemunho, que realmente o que acontece lá é extraordinário, né? A gente realmente vê e sente a presença de Deus de uma forma muito especial, né? Tanto assim que esse ano vai ser o pastor IP, o preletor, né, do congresso, e a gente já teve vários congressos assim, e um diferente do outro, cada vez um é especial, né? Então, eu queria estar estendendo assim, o convite dos irmãos para nós estar se reunindo, organizando um grupo para nós ir para lá, né? Nós já, digamos assim, fazendo inscrição, ainda dá tempo de parcelar, não dá para parcelar muitas vezes, porque dá para parcelar até o dia do congresso. Então, como vai ser do dia 12 ao dia 15 de novembro, a gente está fazendo ainda umas 2 parcelas aí, né? O valor da inscrição é R$400, mas se a gente for considerar um valor bem acessível, porque do dia 12 ao dia 15 vai dar 3 diárias, né? Isso considera que tem o almoço, o café da manhã e também o jantar. Então, e mais a hospedagem lá, né? Então vai dar em torno de R$100 por dia. E se não for considerar que tudo é bem em conta, né? Então, para nós estar se reunindo, né? Nós estar conversando como grupo de homens, né? Nós estar se organizando para nós ir lá. É muito importante, gente. Isso aqui é muito fortalecedor, né? Porque só para vocês terem uma noção assim, que é o lugar que eu quero dar, porque quando a gente vai para lá, vários homens aqui já participaram, né? Você pode perguntar para eles aí que a gente acaba esquecendo até do telefone, que é uma coisa que a gente não larga para nada, né? A gente esquece que tem telefone, que existe televisão, a gente esquece tudo, porque realmente vai um momento que a gente entra na presença de Deus e a gente quer viver aquele momento, a gente não quer saber das coisas de fora. Tanto que acontece as coisas quando a gente só vai se dar em conta do que aconteceu fora de lá quando a gente chega em casa, né? Então, no caso que a gente está se reunindo aqui, vamos formar um grupo aqui, né, que não possa ir entre os quantos, né? Mas vamos lá, vai ser muito bom, né? E eu estou aí à disposição. Depois aí no fim a gente pode se reunir, conversar aí e nós já começar a se organizar para a gente ir, né? Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Nós já estávamos conversando entre alguns homens de que a gente pode fazer alguma coisa também para baixar esse custo, né? Como por exemplo o encontro das mulheres, claro que era mais perto, era menos dias também, mas foi feito os cachorro-quente, né? Que conseguiu baixar bastante o valor. A gente pode também se reunir e pensar em alguma coisa nesse sentido. Para alguns, R$400 não é nada, para outros R$400 é muita coisa. Então vamos nos reunir, vamos conversar. O ponto sempre é: ninguém precisa deixar de ir porque não tem dinheiro. Então isso aí a gente pode conversar, vamos ver, procurar uma solução, ao menos que você não queira, aí é outra história, tá bom? Mas então, após o culto, você pode procurar o Leandro ou depois mandar mensagem, enfim, mas vamos desenvolver esse assunto, tá bom? Os avisos são esses, eu quero partir então para o texto bíblico. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. No início do culto nós lemos o texto de Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento. Após Mateus vem Marcos, depois Lucas e aí então João. Então está bem perto de onde você estava antes.
Esse será o texto base da nossa noite, então eu quero incentivar você a acompanhar o texto. Caso alguma coisa que eu fale não está de acordo com o que o texto está dizendo, você precisa discordar enfaticamente sobre isso. Capítulo 17, a partir do versículo 1, nós vamos iniciar aqui. Porque o nosso compromisso é com aquilo que a Bíblia ensina. O nosso compromisso é com aquilo que a palavra ensina. Então, por favor, acompanhe, porque é nisso daqui que nós precisamos meditar. O texto, então, a partir do versículo 1, diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que o mundo me deste, aqueles que do mundo me deste, perdão. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Versículo 13. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Não é tão difícil assim ler um capítulo da Bíblia. Não é tão difícil assim nós meditarmos na Escritura. A verdade é que muitas vezes, quando nós passamos por um texto desse, a gente logo se perde no meio.
porque as repetições que acontecem no meio do texto, e é claro, você precisa exercer paciência comigo, eu não sou o mais perfeito orador, então talvez até a minha própria leitura vai te prejudicar na hora de entender, é por isso que eu peço que você acompanhe o texto comigo. Mas muitas vezes nós lemos um texto desse e a gente vai corrido, e vai, chegar lá no final e diz, pronto, já li um capítulo, vou para o próximo. Nem para pensar as verdades que esse texto traz. E nós não podemos tratar a Escritura assim. Nós precisamos pedir a Deus que Ele abra o nosso entendimento para que a gente entenda. Alguém já disse certa vez, e até uma frase muito famosa, de que a Bíblia é o único livro que você consegue ler na presença do autor. Que qualquer dúvida você pode perguntar ao próprio, e Ele te responderá. Então é isso que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos pedir a Deus, que Deus abra o nosso entendimento. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra que é a verdade. Queremos, ó Deus, pedir perdão porque muitas vezes nós não tratamos a Tua palavra como deveríamos. E eu sou o primeiro que puxa essa fila. Me perdoa, Senhor. Mas eu peço a Deus que essa noite o Teu Espírito Santo esteja iluminando o nosso entendimento, abrindo os nossos olhos, rasgando o nosso coração, para que a gente saia daqui impactados, transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém. Amém. Todos nós, eu acredito, que em algum momento já assistimos na TV ou lemos algum relato, seja num filme, numa novela, num seriado, enfim. Mas nos é familiar a seguinte cena: alguém muito doente, sabendo que vai morrer. Isso é muito familiar. Talvez você ainda não experimentou isso na prática, na sua vida, em pessoas próximas, mas a gente ouve falar sobre pessoas que estão se aproximando da hora da morte, que vai chegar para todos nós, não sabe quando, mas vai chegar para todos nós. E aí então, muitas vezes, para dramatizar, né, na TV, novela, enfim, a gente vê que é dada uma atenção para as últimas palavras. Atenção, família, para as minhas últimas palavras. E é dado um peso então a essas últimas palavras, porque se pensa então que são palavras importantes, afinal são as últimas considerações. Nós temos a tendência de muitas vezes deixar o mais importante para o final. Nós temos a tendência muitas vezes de apenas no leito de morte falar aquilo que deveríamos falar. E isso judia o nosso coração. E irmãos, eu sinto isso. Infelizmente, quando a minha avó faleceu, e ela era a pessoa que eu mais amava na minha vida, ela era a mulher da minha vida, obviamente antes de eu conhecer minha esposa, mas eu nunca disse que eu amava ela. E aquilo me doeu muito. A única vez que eu disse, não que eu não demonstrasse, ela sabia. Mas a única vez que eu disse isso foi no momento que ela não conseguia mais responder. Ela estava numa UTI cheia de tubo e inconsciente. E aquelas palavras saíram da minha boca quase que gritando do coração, mas doendo. Porque eu gostaria de ter dito isso para ela enquanto ela poderia me responder. Enquanto ela poderia olhar nos meus olhos e se alegrar com a minha frase, com a minha declaração de amor para ela. E muitas vezes nós vamos vivendo a vida assim, nós deixamos aquilo que é importante para o final. Como se as nossas palavras fossem ficar gravadas e apostando que as nossas últimas palavras vão gerar o impacto que deveríamos ter trabalhado toda a vida para fazer isso. Vou explicar melhor. Muitas vezes, nós deixamos para pensar sobre legado apenas no final da nossa vida. A gente não para pensar sobre legado no dia a dia. Eu conheço duas primas, que elas eram muito amigas e por um motivo banal, se desentenderam.
Se entenderam de não olhar mais na cara uma da outra, de se odiar. E aí então, essas duas primas gostavam muito de uma outra pessoa da família que faleceu. E essa pessoa da família que faleceu gostava muito de reunir toda a família, de cultivar esses relacionamentos. No dia em que essa pessoa da família muito amada estava sendo enterrada, naquele momento em que o caixão está sendo ali colocado na cova, aquelas duas primas se abraçam chorando e dizendo: me perdoa. Não, me perdoa eu. Porque aquela pessoa que morreu, ela passou a vida inteira tentando unir a família. Ela não deixou para o último momento dizer: por favor, se amem, e fechou os olhos e faleceu. Nós precisamos pensar sobre legado todos os dias. Eu estou contando essas histórias para tentar fazer você pensar sobre esse momento. Legado é algo que nós precisamos pensar e meditar todos os dias. Os irmãos percebem que eu sempre ando com essa Bíblia feminina aqui. Uma Bíblia com rosa, com flor, bem bonita por sinal. E essa é a Bíblia da Joana. Vai demorar um tempo ainda para ela aprender a ler. Vai demorar um tempo ainda para ela entender tudo o que significa aqui nessa Bíblia. Mas o que desde já, eu, pedindo a Deus, tenho tentado construir, é um legado. Porque eu quero, quando a minha filha tiver a capacidade de entender, ela possa olhar para essa Bíblia e, como um testemunho, ela vai saber que no primeiro ano de vida, no meu primeiro ano de vida, o meu pai estava lendo a minha Bíblia. Essa Bíblia já esteve em culto fúnebre, essa Bíblia já esteve nos cultos, já esteve em casamento, já esteve em aniversário, já esteve em tudo que é coisa. Eu quero poder entregar isso para ela e conversar com ela sobre isso um dia e dizer: essa palavra precisa ser vivida. Essa Bíblia, isso que está contido aqui, tocou a vida de muitas pessoas. E eu tentei te mostrar o exemplo, tu precisa seguir esse caminho. Eu não quero arriscar chegar no último momento de vida e dizer para ela: Joana, por favor, tu precisa de Jesus, entenda isso porque o pai está morrendo. Nós não podemos deixar isso para a última hora. Jesus foi um exemplo disso. Jesus passou toda a sua vida, o seu ministério, falando sobre coisas importantes. Ele não deixou para o final. O ministério público de Jesus foi apenas 3 anos e meio, mas foram muito intensos. Foram 3 anos e meio que foi o suficiente para ele ensinar as verdades que eram necessárias. O próprio final do Evangelho de João, que nós estamos lendo, lá no capítulo 20 e no capítulo 21 também, vai dizer que essas coisas que foram escritas para que nós crescêssemos no Filho de Deus e, crendo nele, tivéssemos a vida eterna. Isso que nós temos aqui é suficiente. Não precisamos de mais nada. É esse mesmo Evangelho que vai dizer que, se fosse ser registrado tudo aquilo que Jesus ensinou, faltaria espaço para guardar tudo. Então Jesus fez muito mais do que isso. Foram 3 anos e meio muito intensos. E o ministério de Jesus, a vontade de Deus para as nossas vidas, é resumida em um grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, que é amar a Deus com todo o coração. O que é amar a Deus com todo o coração? É amar a Deus com toda a força, com todo o conhecimento, é amar a Deus com toda a alma, com todos os sentimentos, as vontades, os desejos. E há um segundo semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. A marca de Jesus, a marca dos discípulos de Jesus sempre foi essa: o amor. Porque Jesus pregou e ensinou e deu um exemplo, ele deixou um legado muito concreto a respeito disso: o amor. Então nós precisamos entender isso e pensar também sobre legado. Pensar o que nós estamos deixando para as pessoas. O título do sermão, você sabe, se você viu o grupo ou alguma postagem da igreja, o título do sermão hoje é: Jesus orou. Esses dias quando eu postei isso, alguém me respondeu e disse assim: e como?
É verdade, e como? Jesus orou muito. Jesus orou muito em secreto, Jesus orou muito com seus amigos, Jesus orou muito com seus discípulos, Jesus orou muito em público, Jesus orou. E se Jesus, que era Jesus, orou, o que resta para eu e você, meu irmão? A gente tem que orar. Nós precisamos orar. É bem conhecida a oração do Pai Nosso, universalmente conhecida. A gente sempre inicia: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Lá no final todo mundo já desistiu e o amém fala tudo junto. Mas é bem conhecida. Se você não sabe de cor, talvez você é capaz de resmungar pelo menos as sílabas finais de cada palavra. Mas é uma oração conhecida. É o modelo de oração que Jesus nos ensinou. No Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, está lá na íntegra essa oração. Mas é um modelo de oração que Jesus nos ensina não para repetirmos apenas. Jesus está nos ensinando princípios da oração. Não é uma combinação mágica de palavras que, se eu repetir acertadamente, Deus tem a obrigação de me dar o que eu quero. Porque eu orei como Ele falou. Então, antes de viajar, eu entro no carro, eu sento e digo: Pai Nosso que está no céu, santificado seja Jesus, porque eu creio que Deus está entendendo o meu resmungado. E aí a gente fica assim, às vezes apenas se preocupando em repetir palavras, ao invés de pensar sobre o que são esses princípios ensinados. Oração é muito mais do que isso, gente. Oração é muito mais do que chegar diante de Deus, aqui na igreja ou no teu quarto, enfim, e ficar pensando: qual palavra eu uso? Qual será que vai chegar com mais impacto no céu? Palavras não impactam o céu. São corações humildes e contritos que Deus responde. Não são palavras. Não é um tipo de palavra, não é um jeito. Ó Deus, excelso, glorioso, benigno, longânimo. O que é isso? A gente nem sabe o que está falando, mas está só repetindo. Diz amém e nem sabe o que significa. Em nome de Jesus, se liberte disso. Chegue diante de Deus com seu coração. Eu costumo dizer que a melhor oração ela começa mais ou menos assim: Deus, eu não sei como orar, me ajuda? Tu já começou muito bem. Porque a Bíblia nos ensina isso. Nós não sabemos nem orar. É o próprio Espírito que intercede por nós. Então está no caminho certo. Não é sobre um conjunto de palavras, mas é sobre princípios. Oração é muito mais do que combinar palavras, fechando os olhos. Oração é o nosso coração aberto, rasgado, exposto diante de Deus. Neste domingo, hoje, nós iremos meditar na oração que o próprio Jesus fez e entender, eu espero, as implicações para os nossos dias hoje, para a minha vida e para a sua vida. Nós conhecemos a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, mas nós vamos hoje meditar na oração que o próprio Jesus fez. Aqui em João 17 nós temos um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Nós temos o próprio Deus, Jesus Cristo, orando. É um capítulo longo, mas facilmente, olhando a sua Bíblia, você consegue perceber que tem 3 pontos ali. O primeiro é que Jesus ora por si próprio. O segundo é que Jesus ora pelos seus discípulos. O terceiro é que Jesus ora por aqueles que ainda um dia viriam a crer no seu nome. Jesus orou por nós. Jesus orou por nós. Será que não deveríamos também orar pelos nossos irmãos? Pois bem, no versículo 1, Jesus, o capítulo 17 aqui ele vem como conclusão então do capítulo 16. O capítulo 16, o versículo final é o versículo conhecido, 33. Que Jesus diz assim: eu disse essas coisas para que vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, não é uma escolha, vai ter. Conversamos um pouco sobre isso no domingo passado. Não tem escolha, você vai sofrer. A gente precisa escolher sofrer com um propósito.
Ainda hoje, enquanto dentro do carro eu conversava com a minha esposa e dizia assim a ela, quando nós ouvimos uma história de alguém que teve uma perda material e essa pessoa não conseguiu dormir. Aí eu olhei para ela e disse assim, meu amor, olha pelo que a gente não dorme. Olha o que nos faz tirar o sono. E eu não estou dizendo isso aqui para parecer espiritual, não. Mas olha o que aflige o nosso coração. São as coisas do reino. Que bom que nós não somos essas pessoas que porque tiveram uma perda material não dormem. Que estão mais preocupadas com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Nós vamos sofrer, nós precisamos escolher pelo que nós vamos sofrer. Então, depois de dizer isso, que nós vamos sofrer, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Em Jesus nós temos um exemplo claro, e isso ele deixa claro em oração também, e nós devemos imitar a oração de Jesus aqui. Uma oração de obediência, uma oração que reconhece que há uma missão que Jesus veio fazer na terra, e ele aqui está orando então: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Jesus aqui não está usando um código aqui para fazer uma barganha com Deus, como por exemplo: Deus, chegou a hora, me dá aquele carro do ano, me glorifica, me honra, e aí então eu vou te honrar. Jesus não está dizendo isso. Você sabe o que é glorificação aqui? Isso fica bem claro no texto de Filipenses capítulo 2, quando nós temos ali toda a obra de Cristo sendo desenhada. Aquele que era Deus não achou que o fato de ser igual a Deus, de ser o próprio Deus, era algo que deveria apegar-se, mas a si mesmo se esvaziou, se humilhou, assumindo a forma de servo, e encontrado em figura humana, se entregou. Ele se entregou por nós. E aí então depois ele vence a morte, ele ressuscita, e depois ele é glorificado e volta ao céu. Jesus está vivo aqui, está orando e está dizendo: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho. Tipo assim, vamos lá para a linha de chegada, mas há um trajeto primeiro para passar. Primeiro, para ser glorificado, vamos entrar aqui dentro da história. Jesus dizendo: Pai, me glorifica, mas eu sei que para eu ser glorificado, para eu cumprir a tua missão, primeiro eu preciso sofrer. Primeiro eu preciso passar, cumprir a missão que o Senhor tem para mim. Qual é a missão que Deus deu para você na terra? Qual é a missão que Deus está fazendo na terra e de que forma você pode se juntar a isso? Porque às vezes a gente fica pensando muito, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que você ame a Ele e ame o seu próximo. A gente resume isso. O próprio Jesus resumiu assim. O que Deus quer para a minha vida? Qual é o chamado de Deus para a minha vida? O chamado de Deus para a tua vida é que você imite a Cristo, que você seja igual a Ele. Então ninguém pode dizer: eu não tenho chamado. Todos foram chamados. Nós temos o chamado de sermos parecidos com Cristo, de imitá-lo. E aqui na oração de Jesus, o momento mais íntimo de alguém. Porque, irmãos, entenda, eu posso chegar aqui diante de vocês, eu estudo esse sermão, eu leio, eu pesquiso, eu assisto vídeos, eu assisto outras pessoas que sabem muito mais do que eu, obviamente. Mas eu posso chegar aqui e pregar o melhor sermão de todos. Eu posso chegar aqui sorrindo, talvez com vontade de chorar. Eu posso chegar aqui e parecer todo animado e uhul e ahá, e quando vê, na verdade eu estou um caco. Talvez alguns nem vão perceber. Porque o espaço público é um espaço que muitas vezes nós conseguimos maquiar. Mas o secreto, em oração, não há espaço nenhum para maquiagem. Não faz sentido nenhum você chegar diante de Deus no secreto e dizer: ó Senhor, glória a Deus pela minha vida, né Deus? Nossa, como eu sou um filho bom. Faz sentido isso, gente? Não faz. Jesus está aqui num momento íntimo, orando diante do Pai, e está dizendo: chegou a hora. O Senhor me deu uma missão e chegou a hora, e eu não vou fugir dela. Eu sei que tem sofrimento no meio, mas eu não vou fugir. Eu não vou desanimar.
Pai, chegou a hora e eu estou aqui, glorifica o teu filho, porque através de todo o meu sofrimento e toda a minha missão, eu vou te glorificar. Eu vou mostrar que tu é o Senhor de toda a terra. O Senhor tem um plano para essas pessoas. O texto segue dizendo: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Deus encarna na terra, e isso na pessoa de Jesus Cristo. Então ele tem toda a autoridade, e esse Jesus Cristo, o próprio Deus na terra, ele vem a nós para conceder a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é o céu. Não, a vida eterna é ser livre do inferno. Porque muitas vezes a gente é mais fugiu o termo agora que eu ia usar, mas a gente está mais afim de escapar do inferno do que para o céu. A gente quer mais fugir do diabo do que querer Deus. O que é a vida eterna? A vida eterna não é só ir para o céu. A vida eterna não é só ir para o inferno. Implica tudo isso? Com certeza. Mas o versículo aqui vai nos dizer isso. Acompanhe na sua Bíblia o texto comigo. O próprio Jesus está definindo o que é a vida eterna. Esta é a vida eterna: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você conhece a Deus? Porque se você for questionado por qualquer pessoa na rua, ou se agora você fosse questionado, quem é Deus? Será que a sua resposta ia ser: Deus é tudo. Tá, mas tudo o quê? Não, não sai. Você conhece quem Deus é? Você medita em quem Deus é? No que a Escritura fala sobre quem é Deus? Porque a maioria dos nossos desapontamentos com Deus é porque nós não o conhecemos. Porque nós criamos na nossa cabeça que Deus tem a obrigação de nos dar algo que Ele nunca disse que ia dar. Que nós achamos que não, se eu for para a igreja, então isso vai acontecer. Deus nunca disse isso. A vida eterna não é só ir à igreja, escapar do inferno e para o céu. A vida eterna é conhecer a Deus. Então você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Você conhece a Jesus Cristo, que Ele enviou ao mundo para revelar quem Ele é? O texto continua: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me desse para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. O que Jesus está dizendo aqui? Que Ele tinha uma missão, e Ele vem e cumpre essa missão. Jesus, em primeiro lugar, está orando por si próprio, pela sua missão, e Ele cumpre essa missão. Uma missão difícil, uma missão que envolvia sofrimento, uma missão que envolvia pagar preço, e alto preço, preço de sangue, preço com a sua vida. Mas Ele sabia que Ele tinha uma missão. Por que Deus enviou o seu Filho? Por que Deus encarna na pessoa de Jesus Cristo, então? Por que o próprio Deus vem à terra como um bebê, como uma criança? Porque se era só para morrer, Ele podia ter vindo adulto, morria e deu. Mas Ele vem como um bebê. Porque não é só sobre a morte. A missão de Jesus não era só morrer. A missão de Jesus era viver. Por que Ele vem como um filho? Para nos dar o exemplo do que é ser um filho de Deus. Jesus nos dá o exemplo de como um filho de Deus se veste. Jesus nos dá o exemplo de como um filho de Deus se comporta. Jesus nos dá o exemplo de como um filho de Deus fala, de como um filho de Deus administra os seus bens. Jesus veio como um filho para nos mostrar como é ser um filho. Jesus veio ao mundo para revelar quem é o Pai, para nos mostrar quem Deus é como nosso Pai. Não há vida eterna sem conhecer a Deus e sem conhecer a Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Gente, não é sobre vir na igreja, ouvir um sermão e dizer assim: não sei, não me tocou, não me arrepiou. Quem sabe na semana que vem você veio com um casaco a menos, você vai sair daqui arrepiado, garanto isso.
Não é sobre sentir alguma coisa, é claro que envolve as nossas emoções. É claro, porque nós somos feitos seres emocionais. E as nossas emoções, elas devem ser canalizadas, direcionadas a Deus também. E ao próximo, em amor, em compaixão. É claro, eu não estou dizendo que não é bom quando a gente sente. Mas não é apenas sobre isso, gente. Ah, o sermão foi fraco hoje, não me tocou. Bom, se não foi a Bíblia que foi pregada, aí a gente tem razão nisso. Sabe qual que é o nosso problema? É que muitas vezes a gente vem para a igreja pensando assim, ó, hoje Deus vai falar comigo. Só que daí você está vivendo uma determinada situação na tua vida. E o sermão pregado é sobre lá outra coisa. Porque caso você não saiba, o culto não é para você, é para Jesus, né? E é pregado lá outra coisa. Ah, Deus não falou comigo hoje. Claro que falou. Você não ouviu. Porque Deus nem sempre vai falar sobre o que você está vivendo agora. Mas muitas vezes é sobre o que você ainda vai viver. Porque a palavra de Deus não é só para hoje, nem só para ontem. A palavra de Deus é para nos preparar também para aquilo que virá. Logo, se esse sermão hoje não chega ao teu coração como uma denúncia do que você está vivendo, ele pode chegar como um alerta, uma preparação para aquilo que você ainda vai viver. Deus fala. Toda vez que nós abrimos a Bíblia e a Bíblia é exposta, é Deus falando. É Deus falando. É claro, você precisa exercitar paciência e misericórdia. Porque quem está pregando sou eu, então vai ter que ser com a minha voz aqui, com o meu jeito. A gente se suportando e juntos reunidos ao redor dessa palavra para ouvir o que Ele tem para falar para nós. Amém? A vida eterna é que nós conheçamos a Cristo. Perceba que o final da primeira parte, quando Jesus ora por ele, no final do versículo 5 ele diz: com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus não foi criado, Jesus é o próprio Deus. Nós cremos num Deus único. E esse Deus único é 3 pessoas. E essas 3 pessoas distintas são a mesma pessoa. Mas como isso funciona? Provavelmente nós vamos entender plenamente, e talvez nem vamos entender isso plenamente só quando chegar no céu. A nossa mente é limitada. Mas o que Jesus está dizendo aqui, ó, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando que o mundo foi criado? Jesus já existia. Jesus estava lá. O próprio Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer: no início era o Verbo, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Se referindo a Jesus. Jesus não foi criado. Apenas em um momento Deus encarna como filho, como aquele menino, e nasce de forma milagrosa através de Maria. Mas Jesus não foi criado. Aquele que criou o mundo em um determinado momento entra no mundo. Mas Jesus não foi criado. Jesus não é menos. Jesus é o próprio Deus. Jesus sabia que o lugar dele era junto com o Pai, recebendo toda a glória que lhe é devida. Porque aquele que criou todas as coisas com mais absoluta perfeição vem aqui agora e nasce envolto em sangue, nasce chorando, com frio, sentindo dor. Aquele que recebia dos anjos de forma eterna louvor, honra e glória, agora invade a terra para receber de nós bofetadas, desprezo, negligência, indiferença. Que amor é esse? Jesus em oração está dizendo: Pai, eu vou até o final, pela obra que o Senhor me deu. O segundo ponto, então, é que Jesus ora pelos seus discípulos, por aqueles que estavam seguindo Ele. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. É o próprio Jesus quem revela quem Deus é. Não existe conhecimento acerca de Deus sem Jesus. E não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos senão Jesus. Atos vai falar sobre isso.
Ah, mas e a Virgem Maria? Primeiro que ela não é nem virgem. Jesus teve outros irmãos. E não foi milagroso, não. Foi do mesmo jeito que você nasceu. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 5, precisamente. Vai dizer que há somente um Deus. E somente um mediador entre Deus e os homens. Somente um mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus. Que foi entregue em nosso favor no tempo oportuno, no tempo devido, no momento certo da história. Ele foi entregue por nós. Não existe outro caminho para a salvação. Não existe outro caminho para a vida eterna. Apenas Jesus Cristo. E é Ele quem revela quem Deus é. O texto está nos dizendo isso. Aqui em João 17, voltamos para lá, versículo 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus e tu os deste a mim. É o próprio Deus que abre o nosso coração e nos entrega a Jesus, para que Jesus então, na cruz, morra com os nossos pecados e então ressuscite para a nossa salvação. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. A característica de alguém que foi entregue a Jesus, que crê em Cristo, é obedecer a sua palavra. É quando ouve a palavra, quando está diante de um texto, ele não fica procurando argumentos, mas ele prontamente entra em arrependimento. Eu ouvi certa vez uma frase que me marcou muito. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Às vezes a gente chega e diz assim, fulano, você está fazendo isso errado. Não, é que fulano fez tal coisa. Ou é que não, é que essa situação eu estava... Não, é porque aconteceu um negócio. Não, no fim também, não, é que tu não me entende. Às vezes a gente é muito bom de argumento, mas ruim de arrependimento. Eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram que de fato vim de ti e creram que me enviaste. Jesus estava em missão e aqueles que o estavam seguindo, Jesus então agora ora pelos seus discípulos, aqueles que estavam vivos ali enquanto Jesus estava desenvolvendo seu ministério, e ele está orando por aquelas pessoas. Eu fico imaginando aquele povo ouvindo a oração de Jesus. Pô, Jesus está falando de nós para o Pai. O nosso mestre está falando para o Pai da gente, que está dizendo que a gente é dele, que a gente pertence a ele, que a gente tem obedecido a palavra, que ele tem nos guardado, que a gente reconheceu. Você reconhece quem Jesus é? Você reconhece que Jesus é aquele que foi enviado por Deus para a salvação dos teus pecados, da tua condenação, da tua morte? Não, eu acredito que Jesus veio para salvar os pecados do mundo. Não, mas e você, pecador? Você entende que Jesus veio e morreu por ti? O teu coração já se abriu para essa verdade? Nós precisamos orar e pedir que Deus abra os nossos corações para entender isso. Porque é discípulo de Jesus aquele que reconhece que Jesus veio do Pai e com uma missão muito clara. O texto segue dizendo: eu rogo por eles. Por quem? Pelos discípulos. Então no primeiro ponto, Jesus ora por si próprio. Aqui no segundo ponto, Jesus está orando pelos seus discípulos, e aqui ele afirma categoricamente: eu oro por eles, pelos meus discípulos, por aqueles que tu me deste. Não oro pelo mundo. Nesse momento, Jesus não está orando pelo mundo, por aqueles que não creem em seu nome, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Há uma promessa bendita para aquele que crê em Cristo, que nós somos co-herdeiros com Cristo. A herança que nos espera, a herança que pertence a Jesus Cristo, não é como uma herança terrena, porque hoje em dia é bem comum alguém com bens morre e aí já começa
os atritos dentro da família. Quem leva mais, quem leva menos, quem cuidou mais, quem cuidou menos. Porque quanto mais gente tiver para dividir, menos vai ter para todos, menos vai ter para cada um. É assim que funciona. Se você ainda não viveu isso na sua família, com certeza você já ouviu falar sobre isso. É muito comum. Mas a herança da qual nós somos co-herdeiros com Cristo não é como uma herança desse mundo. Essa herança desse reino, quanto mais herdeiros, melhor. Tem para todo mundo e de forma infinita. As bênçãos de Deus, o deleite que teremos no Senhor, a herança que recebemos não será apenas dinheiro. Deus é dono do ouro e da prata. As ruas do céu serão de ouro. O que nós receberemos no céu é muito mais do que isso. Jesus está orando: Pai, eu oro por aqueles que são meus, aquele que o Senhor me deu. Que oração específica que Jesus está fazendo? Ele está dizendo aqui, ó: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome. Jesus está pedindo para que Deus proteja os seus discípulos. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Não é curioso que após Jesus ter dito: eu vou embora, hein? Pai, cuida deles, protege eles, para que eles sejam um. Não é curioso que após Jesus ter dito: eu vou embora, mas eu quero que vocês fiquem protegidos, então para isso eu vou pedir que vocês sejam um. Qual é o lugar de proteção? Qual é um lugar seguro? É dentro desse relacionamento de unidade. É quando os discípulos vivem como um. É quando cultivamos esse relacionamento de família, onde não estamos preocupados apenas em resolver problemas, mas em construir relacionamentos, em restaurar relacionamentos. Eu vou para ti. Eles vão ficar aqui. Que eles sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus está dizendo aqui então que entre os seus discípulos, nós sabemos muito bem quem é: Judas. Já havia há muito tempo uma promessa, uma profecia, a Escritura já tinha dito que haveria um traidor. Jesus seria entregue para ser morto, crucificado, e isso através de um traidor. Então não era uma surpresa. Mas Jesus está dizendo: nenhum daqueles que tu me deu vai se perder. Eu cuidei de todos, nenhum se perdeu. Que segurança isso, gente. Que segurança para aqueles discípulos ouvirem Jesus orando desse jeito. Pai, cuida deles. Cuida para que eles fiquem unidos, um. E assim, nenhum deles vão se perder. O texto segue dizendo: agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Jesus não está tratando como surpresa todo esse plano. Jesus não está tratando como surpresa todo esse desenho, todo o projeto de Deus para que nós vivêssemos como um, em unidade. Ele ensina tudo isso, ele diz: eu vou embora, eu vou morrer, eu não vou mais estar aqui em carne presente com vocês, de forma física, eu não estarei mais presente entre vocês. Eu vim aqui para unir vocês e agora eu vou ser retirado. Eu estava aqui protegendo vocês, agora eu vou embora para o Pai. E para continuar protegidos, bem guardados, vocês precisam se manter unidos, como um. Ah, mas o irmão é muito diferente do que eu. Mas não está falando sobre uniformidade. Está falando sobre unidade. Unidade e uniformidade são coisas diferentes. Unidade é o que nós temos no corpo. Você olha para a sua mão, você olha para o seu pé. São duas coisas completamente diferentes, com funções completamente diferentes.
mas fazem parte do mesmo corpo. Então eles fazem parte da mesma unidade. E se a mão ficar brigando com o pé, não, eu não preciso de ti, vai ficar saltando só com o pé daí? Não é sobre uniformidade, mas é sobre unidade. E o próprio Jesus ensinou sobre tudo isso para que ninguém fosse pego de surpresa. Pelo contrário, para que quando testemunhássemos que essas coisas de fato estão acontecendo, nos alegrássemos. Gente, é fantástico. É fantástico quando nós ouvimos o seguinte relato: eu quero agradecer pela vida do meu irmão, porque tem orado por mim e tem sido uma bênção na minha vida. Eu olho para isso e penso, Jesus disse que ia ser assim. Isso é igreja. Muitos de nós aqui tivemos experiências ruins com igreja, que na verdade, na maioria das vezes, não eram nem igreja. Só bota a placa lá na frente, igreja tal. Mas aquilo que Deus ensinou sobre os relacionamentos, aquilo que Jesus veio nos dar o exemplo, era sobre unidade, é sobre relacionamento. E nós seríamos muitas vezes perseguidos e odiados por isso. O texto segue dizendo: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Seguir esse caminho não é ter diante de nós um tapete vermelho, como foi estendido aqui ontem para a noiva. Para a noiva, né? Os outros entraram porque já estava ali, né? Mas é para a noiva. O mundo vai nos odiar, porque seguiremos pregando que devemos ser um. O mundo torce o rosto para isso. O mundo não gosta disso. Sabe qual que é a cultura do mundo? Viver sozinho. A cultura do mundo é aquela música, ao contrário da música que a gente ensina para as crianças. É o contrário do eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo até o fim. O mundo, não, eu não preciso de você, você não precisa de mim, e às vezes parece que a gente nem precisa de Cristo. E assim nós vamos até o fim. O mundo não gosta dessa ideia. O mundo rejeita essa ideia, o mundo foge dessa ideia. Porque o mundo não quer ser igreja. Mas Deus tem chamado pessoas para viver igreja. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus então está chamando e está dizendo aqui que aqueles que estavam vivendo com Ele, aqueles que de fato criam nele, eram igual a Ele, não pertenciam a esse mundo. Estavam sim nesse mundo, mas não se corrompiam com esse mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Às vezes conversamos sobre isso no domingo passado. Às vezes quando vem o sofrimento a gente diz: Deus, me livra. Ai, Senhor, me tira desse mundo. Me tira desse mundo mal. O mundo está cada vez pior, me tira desse mundo. Jesus orou pelos seus discípulos dizendo: Senhor, não tire eles do mundo. Só proteja eles. E qual que é o lugar de proteção? Na unidade, nos relacionamentos, na comunhão. É aqui que nós somos cuidados. É aqui que nós cuidamos e temos a oportunidade de nos abrir para sermos cuidados. É muito triste quando às vezes a gente manda mensagem para alguém: e aí, meu irmão, como é que tá? Vem aquelas mensagens no WhatsApp que tem que apertar assim, ler mais. Viveu um monte de coisa, um monte de problema, mas agora já está tudo bem, pastor. Essa pessoa não está vivendo unidade. Eu não preciso de você, você não precisa de mim, e assim nós vamos até o fim. Eu só compartilho quando resolvi. Sendo que o lugar de proteção é justamente nós cuidarmos um do outro. Não estou dizendo que você tem que mandar mensagem e contar tudo da sua vida, não é isso. Mas é você investir em relacionamentos verdadeiros, onde é natural você dividir a sua vida. Onde tem gente da igreja, tem irmãos seus sabendo o que você está passando, sabendo com o que você está lidando. Nós não somos desse mundo. Nós não devemos viver como esse mundo vive. O texto segue dizendo: santifica-os, ou purifica-os, separa-os
na verdade. E o que é a verdade? A tua palavra, Senhor, é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, assim como Jesus então veio ao mundo com essa mensagem, Jesus está dizendo: eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, porque Jesus sabia que os seus discípulos eram falhos. Mas em favor deles eu faço o papel perfeito, para que eles também sejam santificados pela verdade. Jesus ora pelos seus discípulos e coloca eles num lugar de proteção. Eu estou indo, fiquem juntos, porque quando vocês estiverem juntos, eu estou aqui com vocês, protegendo vocês. A igreja não magoa você. A igreja não magoou você. A igreja não feriu você. A igreja não te decepcionou. A igreja não esqueceu de você. Quem esqueceu foram pessoas. Quem magoou você foi pessoas. Quem falou mal de você foi pessoas. Pessoas que lutam com os mesmos pecados que você luta. Ou melhor, que lutam com pecados diferentes. Que às vezes são mais fracos na fé que você. Que não conseguem esconder o pecado tão bem quanto você consegue. A verdade é que os nossos pecados aparecem, só que aparecem em áreas diferentes. Alguns são mais fáceis de esconder, outros nem tanto. A igreja é um lugar seguro. A igreja é um lugar de proteção. A igreja é um lugar de restauração. Irmãos, tem pessoas sofrendo dentro da nossa igreja. Tem pessoas que precisam de você, que entendem o que é ser igreja. Se aproxime. Domingo após domingo, tem pessoas que entram na nossa igreja e vão embora. Sem os irmãos, os membros, chegar a dizer assim: me dá teu telefone. Às vezes eu chego e pergunto aqui para algumas pessoas: irmão, tu conhece tal pessoa que veio, que nos visitou hoje? Não conheço. Cumprimentei, mas não conheço. Tá, e agora, o que a gente faz com essa pessoa? Tu não pediu o telefone, alguma coisa? Não, vamos ver, né, se ela aparece aí de novo. Nós precisamos nos envolver. O terceiro ponto é que Jesus ora por aqueles que iriam crer. Jesus orou por você. Você não estava vivo lá na época de Jesus. Você não viu Jesus encarnado. Você não ouviu com o seu ouvido as palavras da boca de Jesus saindo. Jesus orou por você. Você crê em Deus? Você crê na obra de Cristo? É porque Cristo orou por você. Você tem perseverado na fé? É porque Jesus orou por você. E esse Deus que sabe todos os nomes das estrelas, e chama-as nome por nome, conhece o teu nome, te chama pelo teu nome. E esse Deus orou por você. Ele orou por aqueles que um dia iriam crer. Você não creu porque você... eu acho que eu preciso dar um jeito na minha vida. Foi Deus que colocou isso no seu coração e te chamou para perto dele, para que você desse um jeito na tua vida. Minha oração não é apenas por eles, por aqueles que vivem hoje. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Tem gente que ainda não creu, que vai crer por meio da nossa mensagem. Amém? Você já experimentou isso, de alguém crer no Evangelho através da sua mensagem, através do seu testemunho, através da sua história? Talvez, já faz muito tempo que isso aconteceu, mas você está vivo ainda, não está? Pode ser que está meio detonado, mas está vivo, então não acabou ainda. Continue pregando essa mensagem, porque ainda há pessoas que vão crer através da tua mensagem. Pastor, mas eu não sei pregar. O que Cristo fez na tua vida? Prega isso. Às vezes a gente quer chegar e dizer assim: não, Júnior, Jesus vai entrar na tua vida e Ele quer mudar isso, isso e isso. A gente chega já direto para uma pessoa assim. Não, chega assim: meu irmão, eu era ruim, um pouco pior do que tu está pensando, mas Jesus me encontrou. E na minha perspectiva eu sou pior do que tu. Se Deus me encontrou, Ele pode te encontrar. A gente conta do que Deus fez na nossa vida. O problema é que a gente já quer chegar dando carteiraço, né? Toma aí, seu pecador.
Eu sou santo, tu ainda precisa santificar. Não é assim. Por meio da mensagem deles, muitos creram. E Jesus continua pedindo para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós. Tu percebe que Deus está chamando, Jesus está orando para que nós sejamos então inseridos nesse relacionamento perfeito, único, de comunhão com Deus. Que nós, como igreja, vamos viver essa plena unidade com Deus. Esse é o lugar de unidade, de comunhão com Ele. Eu preciso só de Jesus, eu não preciso da igreja. Isso não é unidade, isso não é comunhão, e muito menos é o que Jesus ensina. Eu quero Jesus e não quero igreja, então tu não quer Jesus. Tu quer um cara aí, que tu inventou na tua cabeça, que te diz que é possível viver Jesus sem a igreja. É a mula sem cabeça, que no caso você fica só com a cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. O texto segue dizendo: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Deus, o próprio Jesus, então divide conosco a sua recompensa, a sua glória. O céu, gente, a salvação, a habitação eterna com Deus, o próprio Jesus divide isso com a gente. E para quê? Não é para que a gente diga assim: eu sou salvo, tu não, eu sou melhor. Como aquela parábola que Jesus conta, a história que Jesus conta de um fariseu que chega no templo e ora: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano aqui. A glória que Deus nos deu, a sua presença, o seu Espírito Santo, é para que sejamos um. Você recebeu Deus em sua vida? Jesus habita no teu coração? Sabe qual que é? A grande evidência disso é nós sermos um. É nós investirmos nisso. Porque afinal, é isso que está escrito. E essa é a palavra. E nós não negociamos isso. Não quero, o problema é teu. A Bíblia diz isso. Não concordo, o problema é teu. A Bíblia diz isso. Nós vamos continuar lutando por isso. Nós vamos continuar lutando por isso. Unidade. 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 Mas pastor, tem relacionamentos que são difíceis de restaurar. Tem alguns que são impossíveis de restaurar, meu irmão. Mas nós cremos no Deus do impossível, não cremos? Cremos ou não cremos? E aí, gente? Então, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. É o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim, tudo junto, reunido, um só. Aleluia. O céu. Amém. O céu. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Sabe o que os nossos visitantes, quando entram na nossa igreja, precisam ver, irmãos? Amor, unidade, cuidado, carinho uns com os outros. Não só com os visitantes, mas uns com os outros. É isso que é a mensagem do Evangelho. Isso não passa despercebido. No mundo onde as pessoas têm lados e se tratam como inimigas, Deus nos chama para vivermos unidade. Porque é assim que o mundo vai crer que Jesus foi enviado por Deus com uma missão para salvar o mundo. É isso que vai evidenciar que nós fomos salvos. Que eles sejam levados à plena unidade. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Aonde Jesus está? No meio do seu povo, no meio dos seus filhos, dos seus irmãos. Aqueles que foram dados a Jesus estão junto com Ele. E Jesus está no meio dos pecadores, transformando, curando, santificando eles. Não, eu não vou viver igreja porque dá muito problema. Nossa, que surpresa! Um monte de gente pecadora ia dar o quê? É claro que vai dar isso, gente. Nós estamos nesse caminho, trilhando esse caminho, para que no céu, então, sejamos livres do pecado para sempre.
Aqueles que tu me deu, Pai, que eles estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, pois me amaste antes que o mundo existisse. O propósito de Deus para a unidade não nasceu hoje, não nasceu ontem, mas antes de Deus criar o mundo, Ele criou para sermos semelhantes a Ele. Um Deus que em 3 pessoas distintas é um, em perfeita harmonia. É por isso que nós, sendo um, cuidando um do outro, amando um ao outro, chorando um com o outro, lutando um com o outro, não contra, com, lutando um com o outro, nós revelemos então quem é o nosso Deus. Você quer que o mundo conheça Deus? Você quer que as pessoas creiam em Jesus? Ame o seu irmão. Ame o próximo como a si mesmo. Lute pela igreja bíblica. Lute e dedique todas as suas forças a isso. Enquanto você está fazendo todas as outras coisas, siga lutando por isso. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu esteja. Jesus está orando por aqueles que um dia crerão, e o que ele está dizendo é: eu vou continuar fazendo que pessoas creiam em mim. O nosso papel é continuar pregando, porque Jesus não parou de converter pessoas. Jesus não parou de transformar pessoas. Jesus não parou de alcançar pessoas. Nós tivemos ontem aqui, gente, um testemunho público de pessoas que foram alcançadas por Jesus e têm dado evidências de vidas transformadas. Jesus não parou a sua obra. Precisamos continuar pregando. Nós temos pessoas, e ao menos que você vive assim muito no mundo da lua, mas nós temos pessoas nos visitando, nós temos pessoas nos achegando, pessoas que estão loucas para conhecer gente nova, loucas para aprender Bíblia, e você está aí guardando tudo para si. Continue pregando, porque Deus vai continuar fazendo. Jesus vai continuar fazendo com que pessoas creiam no seu nome. E isso para quê? Para que o amor de Deus esteja em nós e nós estejamos nele. Sejamos um. Sejamos um. Diante disso, eu quero fazer algumas considerações práticas sobre isso. Primeiro, Jesus é o nosso maior exemplo de oração. A carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, vai dizer: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo, para que vocês sigam os seus passos. Jesus não veio dar um exemplo e dizer assim: eu fiz aqui, agora vocês não fazem nada. Sigam os seus passos. Jesus chorou, é um dos versículos mais conhecidos. Mas Jesus também orou. Jesus chorou e orou. Às vezes nós choramos muito, mas oramos pouco. Às vezes nós lamentamos, nós nos entristecemos, nós murmuramos diante do altar de qualquer coisa desse mundo. Nós choramos diante de uma perda material. Nós choramos diante do dinheiro, nós choramos diante da sexualidade, nós choramos diante da política, nós choramos diante do trabalho, nós choramos diante de tantas coisas. Mas muitas vezes nós não vamos a Deus com choro, com lamento, pedindo socorro. Choramos muito, mas oramos pouco. Ore. Ore por você mesmo. Ore pelos seus. Aqueles que ainda não creram no Evangelho, atente para uma coisa: Jesus continua trabalhando. Ele pode alcançar os seus familiares. Ele pode alcançar os seus. Se Ele salvou você, Ele pode salvar qualquer um. Porque você era ruim. Está melhorando, graças a Deus. Mas tu era ruim. Ore por você. Ore pelos seus e ore por aqueles que ainda não creem no Evangelho. Orem por aqueles que estão na nossa igreja, que ainda não creem no Evangelho.
Ore por aquelas pessoas que ainda nem chegaram aqui, que a gente nunca viu o rosto. Ore para que Deus nos leve às pessoas que Ele quer salvar aqui dentro dessa cidade. Que lá dentro da empresa que você trabalha, dentro da faculdade que você estuda, na sua vizinhança, que Deus lhe mostre quem são aqueles que ainda não conhecem e ore por eles para que Deus alcance eles. Ore. Deus age através das orações. Deus responde orações e faz isso com alegria. Deus se alegra em responder às nossas orações. Clame a Deus para que Ele mantenha a igreja unida, pois é só Ele que é capaz de fazer isso. É só Ele que é capaz de fazer isso. A gente sai cada um para tudo qual é lado. É só Jesus que pode manter a igreja unida. Peça a Deus que Ele te capacite a ser um com o seu irmão. Cristo nos une. Maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Dentro de poucos dias, nós chegaremos numa data muito importante para a nossa nação. Data a qual divide muitas pessoas, tornam pessoas inimigas. Eu estou falando das eleições. Nós vemos carros adesivados. Nós vemos crente botando o adesivo de político no carro. Pastor, isso é pecado? Não estou dizendo isso. Mas tenho minhas considerações. Não tem um adesivo de Jesus. Aí a pessoa já diz, não, eu não preciso de um adesivo de Jesus no meu carro para dizer que eu sou crente. Mas do político para dizer que tu vai votar nele, precisa. Não, é que a pessoa precisa saber em quem vai votar. E em quem vai crer não? Será que é por isso que nós queremos ser lembrados? Nessa época, é uma época que a gente mais vê pessoas falando partido A, partido B, partido C, partido D e até o Z. Pessoas confiando a vida em pessoas que podem assumir o governo de uma nação, pecadores que vão assumir o governo da nação e confiam que tudo vai ficar bom ou que tudo vai piorar porque vai mudar o governante lá. Meus irmãos, a minha vida está confiada naquele que fez os céus e a terra, naquele que domina o universo. A igreja não vai parar. As coisas não vão ficar mais fáceis, vão ficar mais difíceis. Jesus continua sendo o cara da igreja. Jesus continua sendo aquele que guarda a igreja. Por que eu estou dizendo isso? Compartilhei na quinta-feira. Nesses últimos dias, ouvi alguns relatos que me apavoraram. Dentro de uma igreja, 2 irmãos trocaram tiros, porque um ia votar num e o outro ia votar no outro. 2 irmãos. Ouvi falar também de igrejas que o pastor disse assim: quem não votar em fulano não vai tomar ceia. São 2 exemplos que eu estou dando, que eu não sei quem são essas pessoas. Ouvi de fonte confiável e quem me falou, obviamente, não revelou quem são. Mas eu quero aqui dividir com você algo que aconteceu comigo. Essa semana, alguém me mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, eu não sei se o senhor já escolheu qual candidato vai apoiar, ou se já indicou para a igreja um candidato. Caso o senhor não tiver, nós temos um nome para indicar. Então, nós já envolve que já tem mais gente envolvida. Nós temos um nome para indicar. Então, se o senhor quiser saber, estamos aqui à disposição. A minha resposta para ele foi essa: meu irmão, não é o caminho que eu sigo. O que eu ensino são princípios. Você tem o dever e o direito de exercer a sua cidadania. Então, você como crente, você vai votar para o bem da sua nação. Você não vai votar contra a sua nação, você vai votar a favor da sua nação. Então tem gente que vai entender que a favor da nação é votar em alguma coisa. O outro vai entender que votar a favor da nação é votar em outra coisa. E daí?
Porque se tu votar em fulano, tu não é meu irmão. Que isso? Mas quem morreu por nós? Foi o político? Ou foi Jesus? Irmãos, em nome de Jesus, que na nossa igreja isso não aconteça. Que na nossa igreja ninguém vire a cara para ninguém porque o outro é de uma cor e o outro é de outra cor. Ou por alguém que disse, não sou de cor nenhuma, vou ficar em casa e vou pagar uma multa. Não é isso que nos une, gente. Porque se assumir tal governo, a igreja vai ficar protegida. Não, Jesus protege a igreja. Se assumir tal governo, as coisas vão ficar piores. Pior do que o quê? Pior do que o Império Romano? Que crucificavam os crentes? Difícil, né, gente? Pior do que o quê? Do que a Síria? Pior do que o quê? Gente, faz favor. A nossa fé está em Cristo. O nosso descanso está em Cristo. Vote. Vote com consciência. Exerça o seu direito. Pesquise. Por favor. E aqui quando eu digo que eu falo sobre princípios, o que eu estou dizendo é que quando a gente votar, a gente tem que votar em alguém, no seu candidato, ou candidata, enfim, que está querendo cooperar com a nação. Não alguém que, eu assumi aqui, então eu sou moreno, então agora eu vou cuidar só dos morenos, vou cuidar só dos negros. Mas eu não vou votar nesse cara, porque eu estou querendo um candidato para mim que cuide só de mim. Muitas vezes nós queremos nos proteger abandonando os outros. E é muito complicado esse discurso hoje em dia. Porque qualquer afirmação que tu faz, alguém já fica assim, o pastor é do fulano de tal. Se esse fulano de tal for Jesus, concordo contigo. Se for qualquer outra pessoa, é ruim que eu sou do fulano de tal. O que está gravado no meu coração é Jesus Cristo. Quem guarda a igreja é Jesus Cristo. No céu quem eu vou ver é Jesus Cristo. É Ele que vai estar lá me recebendo para me abraçar. Então, não me importa em quem você vai votar. O que me importa é que Cristo morreu por você e você é meu irmão. Que circunstâncias, que momentos na nossa vida não nos separem, porque foi Cristo que nos uniu. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Nós tínhamos mais uma música preparada, mas nós não vamos cantar essa música. Sei que nós avançamos um pouco no horário, tivemos alguns imprevistos técnicos. Para você ter uma ideia, hoje nós estamos usando o 3º notebook presente aqui na igreja. Alguma coisa aconteceu com esses computadores hoje. Mas eu quero encorajar você. Nesse momento, se você tiver tempo, claro, toma um café, não sei se já acabou, toma chá. Tem gente que fica sem café e chá no final, e aí toma tudo durante o culto. Aí no final não tem. Mas tem água. Mas não vai embora sem cumprimentar o seu irmão, sem olhar no olho do seu irmão e dizer assim, eu quero ser um contigo. É difícil, eu sei, nós somos diferentes, mas eu quero ser um contigo. Jesus morreu por nós, Jesus nos une. Jesus orou por isso. Vamos ser a resposta da oração de Jesus. Como igreja, sermos um. Amém? Então vamos nos levantar, vamos nos colocar em pé, vamos orar. E assim como Jesus, vamos pedir por isso, por unidade. Converse com seus irmãos sobre política, discorde, não tem problema nenhum. Só não deixa Satanás entrar na conversa e fazer vocês brigar. Tá bom? E também, em nome de Jesus, que não apareça nada no grupo sobre candidato ou qualquer coisa do tipo. Não é lugar para isso. Tá bom? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por esse tempo, quero te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz. Nós muitas vezes que nos fechamos para ela, mas Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo grave a tua palavra em nossos corações. Nós falamos aqui sobre tantas coisas, mas na verdade nós estávamos o tempo todo batendo sobre a mesma estaca, sobre o mesmo fundamento, até que ele ficasse bem firmado. Unidade. Senhor, nos leva à plena unidade.
Nós pedimos, ó Deus, que através da nossa unidade nós possamos demonstrar a um mundo perdido, a um mundo isolado, nós possamos mostrar ao mundo que há uma família esperando por eles, que há uma herança muito mais valiosa que qualquer bem, qualquer dinheiro. Ó Deus, nos livra da armadilha de Satanás, de que a definição do reino desse mundo nos separe. Nos livra disso. Que possamos continuar olhando para o Senhor e crendo que o Senhor é o Senhor das nossas histórias. É o Senhor quem conduz as nossas vidas. E que se as coisas melhorarem, o Senhor estará conosco. Se as coisas piorarem, o Senhor estará conosco. Tu és o Senhor do amanhã. A nossa vida não pertence a mais ninguém, somente a Ti. Dê sabedoria a mim, aos meus irmãos, para que cada um exerça o seu direito e o seu dever de cidadão e vote convicto que está votando naquilo que ele acredita ser o melhor para todas as pessoas, não apenas para um grupo. Em nome de Jesus, nós oramos assim, agradecidos. Amém. 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 Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana. Na quinta-feira estamos aqui de novo para nos reunir e orarmos, mesmo horário, 19h30.